E o que podemos projetar para 2024? A gente pode se utilizar do próprio relatório Focus, que é uma mediana de vários indicadores com base na opinião de diferentes corretoras, agências, instituições bancárias e financeiras. Por exemplo, o dólar permanece estável, talvez uma leve alta. A inflação segue em queda, a Selic também em trajetória de queda. Agora, Ibovespa, o que a gente pode esperar com base nesses números? Veja só, diminuindo a taxa de juros, você tem uma menor despesa financeira, melhora os resultados, traz o lucro futuro para valor presente com uma taxa de juros menor, você eleva o valuation, consequentemente aumenta os preços dessas empresas em bolsa de valores, tendência a seguir em alta. O governo, por sua vez, vai ter que diminuir o déficit e o mercado espera que ele corra atrás disso até por conta do arcabouço fiscal. Entretanto, ainda deve fechar no negativo e a dívida pública seguirá numa crescente. Eu coloco aqui que o investimento estrangeiro direto, que caiu demais, talvez se recupere um pouco, não sabemos. E a formação bruta de capital, que impacta a médio e longo prazo, isso tem que ser corrigido, melhorado, porque o ambiente, na verdade, não está muito favorável. Se a gente cresceu 3% o PIB esse ano e a projeção, com base no que a gente está vendo aí, ano que vem crescer somente 1,5%, por que eu vou investir em novas máquinas, equipamentos, inovar? Isso aí é o que traria para nós um crescimento, um desenvolvimento, uma maior produtividade, volume de produtos e serviços entregues, né? Então é um pouco complicado. Eu coloco um ponto muito relevante aqui em relação ao emprego. Com a retomada dos encargos sociais sobre a folha em alguns segmentos, com o fim da desoneração, eu projeto que essa taxa que veio no início do ano aí, de 2023, 8% e agora 7,6%, eu não sei se cai mais e até apostaria que ou mantém ou até se eleva um pouco por conta dessa oneração que vai prejudicar, dificultar novas contratações. É isso, reta final aqui do Jornal da Manhã Paraná, esse jornal especial sobre economia. Fizemos um balanço até aqui de tudo que 2023 representou. Vamos falar do futuro, começar com o Daniel nessa rodada. Expectativas para o ano que vem, Daniel? Bem, vocês vão me perdoar, mas eu não posso deixar de chamar como referência, já que nós estamos falando com um grande público, duas falas que eu ouvi esses dias. Uma delas do técnico do Bahia, que foi goleiro do São Paulo Futebol Clube, Rogério Ceni, que ele se referia às manifestações da torcida contra o fato do time ter perdido o jogo, acho que para o América, não sei lá, no meio do ano, antes de conseguir ganhar a manutenção na Série A. Ele diz que o brasileiro tem um ímpeto muito acentuado para protestar contra os jogadores, um clube de futebol, depredar o clube, ofender as pessoas, e que ele gostaria de ver esse ímpeto em relação aos políticos, que interferem muito mais na vida do brasileiro do ponto de vista prático do que o jogador de futebol ou o clube de futebol. Eu acho que essa fala é uma fala que nós devíamos estar replicando para que as pessoas, por meio deste exemplo de alguém tão popular e falando de um esporte que é o entretenimento mais popular do país, pudessem adquirir consciência, porque simplesmente os processos pedagógicos tradicionais não têm tido efeito. E essa fala vem ao encontro também da fala de um outro goleiro, ex-goleiro, que foi o Marcos, que foi goleiro do Palmeiras, quando tomou de 6-0 do Coxa aqui, né? Muita saudade desse tempo, né, professor? Do Coxa aqui, e ele falou exatamente sobre a mesma abordagem, de que a torcida deveria se preocupar, ver o futebol como entretenimento e usar essa disposição toda de protesto para protestar contra a classe política. Então, independente de como os nossos ouvintes recebam essa informação, eu sugeriria assim, que todos nós assumíssemos um pouco da responsabilidade sobre os políticos que temos e passássemos a sistematicamente protestar via e-mail, via Twitter, via Instagram. Todos eles postam um monte de coisas todos os dias. Nós podemos muito bem nos manifestarmos através das redes sociais e dos contatos que nós tivermos acesso para manifestar, principalmente porque esse ano que entra nós teremos eleições municipais que são que é o processo de escolha das pessoas que são responsáveis pelo nosso dia a dia, os vereadores e prefeitos. Então eu acho que esse é o ponto principal.
Com relação à economia brasileira, nós ainda dependemos muito do cenário internacional, mas eu vejo com certo otimismo o ano de 24. José Pio Martins, sua expectativa para o ano que vem? Olha, minha expectativa para o ano que vem é uma expectativa moderada. Eu costumo dizer o seguinte: a economia de um país do tamanho do Brasil é como um transatlântico. Um transatlântico no oceano não faz manobra brusca. Ele faz manobras muito lentas, porque ele é pesado demais. E um país como o Brasil é mais ou menos assim. Não há como fazer manobras bruscas. Se o governo tiver boa intenção, modificar procedimentos e, enfim, tratar, digamos, de melhorar em muitos aspectos, os resultados são muito lentos. E quando nós falamos no ano que vem, na verdade é daqui a 20 dias, né? Já estaremos no ano que vem. Então não há manobra brusca. Eu diria o seguinte: se os dirigentes nas prefeituras, nos estados, na União, conseguissem simplesmente não piorar, ou até melhorar um pouco em termos de postura, de conduta da coisa pública, a própria política já ajudaria. Porque o problema no Brasil é um pouco assim, né? Parece que nossos governantes foram feitos para pisar no freio do progresso histórico do país. Como o transatlântico não faz manobra brusca, é o caso da Argentina. A turma está achando que o Milei fez um monte de discurso completamente diferente do que se fez nos últimos 70 anos na Argentina, vai conseguir mudar em 2 anos. Não, ele pode começar, mas não muda a curto prazo. Não tem como mudar a curto prazo. E o Brasil tem sido beneficiado por uma série de circunstâncias internacionais nos últimos anos que de repente podem não se repetir. Você pega toda essa gama de exportação do Brasil que levou o país a ter reservas internacionais com preços internacionais crescentes, né? Você teve, na verdade, nós tivemos aqui uma sequência de safras agrícolas boas. Não podemos reclamar do clima nos últimos anos. Então, é claro que tivemos uma pandemia infernal e 18 meses sem chuva. Esse é o engraçado. Todo mundo fala da crise de 2020, 2021 e começo de 2022. Foi uma pandemia e 18 meses sem água. Isso. Né? Então, na verdade, o Brasil tem tido um pouco de sorte com a natureza. Mas a natureza, que eu saiba, não senta nos gabinetes governamentais. Então, eu acredito que o Brasil possa até melhorar aqui e acolá, mas também os políticos vão inventar muita coisa que puxa o freio. É isso, quero agradecer a presença aqui do professor Daniel Poit, do José Pio Martins, que conversaram aqui com a nossa audiência. E amanhã, bem cedinho, 7h, tem mais uma edição especial aqui do Jornal da Manhã Paraná, nesta reta final de 2023. Até lá. Grupo RIC, jornalismo de resultados. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Paraná.